Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui em mais uma conversa. Hoje, dia de estreia, isso mesmo, no Estúdio Inspiração. Hoje a gente vai contar um pouquinho da trajetória dos nossos convidados e também vamos falar do principal, que é a saúde. Hoje eu tô com eles, Dr. José Neto, e com ela, empresária e também farmacêutica, Silene Ribeiro. Sejam bem-vindos aqui nessa nossa conversa. Grato. Obrigada. Então, a gente vai falar de saúde, mas para a gente entrar nessa pauta, a gente precisa conhecer quem são vocês. Eu peço que desde já, contem aí um pouquinho dessa trajetória, como é falar de saúde e estar envolvido nesse ramo. Vocês que têm propriedade para falar de tudo isso, contem pra gente. A gente está curioso para saber também da história de vocês. Primeiras damas. Então, eu sou a Deucilene, trabalho com farmácia de manipulação já há 20 anos, sou formada há quase 20 anos, então, assim, eu já vivenciei muita coisa, sou pós-graduada em farmácia química, faço agora MBA em cosmetologia e estamos aí para aprender também com todo mundo e trazer experiências que eu já vivi, por exemplo, muito na farmácia, paciente que vem totalmente sem saber como se direcionar numa dieta ou para melhorar a qualidade de vida ou até mesmo para tomar uma medicação, se ele está fazendo certo ou não. Então, assim, a gente entendeu que seria muito interessante trazer essa ideia de explanar mais sobre saúde e qualidade de vida. Eu sou médico, sou formado em farmácia também, mas eu nunca exerci, assim, sou médico e tenho pós-graduação em nutrologia. E a minha principal área de estudo é emagrecimento, obesidade. E eu estudo muito também comportamento humano, psicologia comportamental, porque na verdade no meu ramo de trabalho, a obesidade, ela é, eu brinco assim que as pessoas às vezes falam, tal coisa não é um bicho de sete cabeças, mas a obesidade, ela é um bicho de sete cabeças, né? Porque ela é uma doença multifatorial, então ela tem uma parte física, uma parte genética, mas ela tem uma parte emocional, uma parte comportamental. E eu vejo que essa é uma das principais causas que impedem as pessoas de chegarem no objetivo é o comportamento, né? São as emoções. Eu gosto de brincar assim que às vezes no meio da dieta tinha uma emoção no meio da dieta. Às vezes a pessoa fica frustrada por alguma coisa, ela desconta na comida. Então, eu gosto muito de estudar isso de por que que a gente muitas vezes não faz o que a gente deveria fazer ou que a gente combina com a gente mesmo que a gente vai fazer. Para ajudar os pacientes a conseguirem ter adesão nos tratamentos, porque não importa, a pessoa pode ter o melhor nutrólogo, o melhor nutricionista, o melhor personal trainer, se ela não segue as instruções, se ela não adere ao tratamento, se ela não faz a parte dela, ela não vai ter os resultados que ela precisa para melhorar a saúde. Então, acho que é basicamente isso. A gente está falando de farmácia e do doutor José, que é nutrólogo, mas a gente quer saber de onde que surgiu essa ideia de juntar as duas coisas para falar de saúde. Como é que vocês pensaram nisso? De onde veio o boom para a gente conversar sobre saúde? Vamos lá. Ó, Primeiro, a gente já morou junto, né? É minha tia, né? Não sei se eu só posso isso falar que eu tia, né? sou para você, É. só isso. Quando eu era criança, ela era meio que o meu grilo falante também. Ela que me ensinava muito o que que era certo e o que que era errado. E lia comigo, contava história. A gente não tem uma diferença de idade tão absurda assim. Ela é só 8 anos mais velha que eu. É 8 anos mais velho que eu, mas a gente sempre teve muita afinidade, assim, né? Então, a gente já morou junto. Quando eu mudei do interior pra estudar na cidade grande, morava com ela. E eu fiz farmácia também no começo, porque quando eu fui morar com ela, ela fazia farmácia. E aí ela me inspirou no começo, eu fiz. Cheguei a me formar, depois eu vi que eu queria uma outra parte dentro dessa história da saúde, depois eu fiz medicina. Então, acho que a primeira parte é porque a gente sempre teve essa afinidade, essa ligação, né? Ela se mudou pra Manaus primeiro, né? Eu vim depois também por influência dela. Então, a gente sempre teve essa conexão, essa ligação, e a nossa área de formação, ela acaba se encontrando, né? Porque na nutrologia, né, que pega principalmente nessa parte de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de mudança de estilo de vida, a gente acaba usando muita suplementação. Sim. E a suplementação, ela acaba
parando na farmácia magistral, né? Na maior parte das vezes, tem algumas coisas que já são industrializadas, mas para a gente manter essa especificidade da dose que vai dar para cada paciente, a gente acaba utilizando muito farmácia magistral, né? Farmácia. E não é só isso, é também, tipo, a suplementação, ela pode ter vários ativos numa só cápsula, no caso da manipulação. E já no caso da indústria, você corre lá e compra, vai comprar na drogaria, você vai comprar, às vezes, um ativo numa cápsula. E o nutrólogo, ele consegue colocar como se fosse uma poção mágica lá que ele faz, vendo as necessidades do paciente, aquilo que ele quer, às vezes em uma fórmula só. Muitas vezes em uma fórmula só, dependendo também da compatibilidade daquele ativo. Então, assim, como não juntar nós dois para falar de uma coisa assim que se liga tanto, né? Que é esse assunto, que é sobre a suplementação de uma maneira geral e também a questão da qualidade de vida de uma forma geral, porque mesmo eu estando na manipulação, no mercado magistral, a gente lida muito com as dificuldades e as necessidades do paciente. Muitas vezes a gente tem que estar em conexão mesmo com o profissional que vai estar fazendo aquela prescrição para poder entrar realmente num consenso do que é melhor para aquele paciente. E aí é que entra a parceria nossa para falar também, e aí eu achei assim uma ideia muito legal de estar unindo isso, essa questão da familiaridade que nós dois já temos e toda a intimidade que nós temos com esse assunto que é super relevante pro momento. Facilita na hora de lidar com o paciente? Com certeza, né? Porque ele conhece o paciente e eu vou estar ajudando, às vezes, ele entender melhor qual é a necessidade do paciente na questão da forma farmacêutica ou coisa assim. E ele vai me falar o que aquele paciente está precisando e a gente junto pode fazer um bom trabalho. Essa estratégia de juntar várias coisas em uma cápsula só, por exemplo, ela facilita a adesão do paciente, porque o que você faz sempre que você quer implementar um hábito novo, você torna ele o mais fácil possível. E sempre que você quer deixar um hábito, você torna ele um pouco mais difícil. Então, por exemplo, às vezes, se o paciente tem que tomar várias cápsulas, ou se ele tem que tomar várias cápsulas em vários horários, isso vai ser uma complicação a mais para ele aderir ao tratamento. E se isso é mais resumido, se ele precisa lembrar menos vezes de tomar o remédio, se ele precisa tomar menos cápsulas, fica mais fácil ele aderir ao tratamento. Tem um estudo engraçado, uma vez, um estudo científico engraçado, que eles pegaram pessoas que iam começar a se exercitar, e aí eles fizeram um questionário para medir o quanto a pessoa estava engajada e animada em começar essa nova atividade. E depois eles rastreavam quantas vezes aquelas pessoas tinham ido fazer o exercício. E eles perceberam que as pessoas que frequentaram mais vezes por semana na academia não eram umas pessoas que estavam mais engajadas ou mais animadas. Eram as pessoas que moravam mais perto da academia. Então, na verdade, assim, facilitar o hábito, às vezes, é toda a diferença entre aderir ou não aderir ao tratamento. Então, às vezes, juntar os suplementos em menos cápsulas, só esse pequeno detalhe, já ajuda o paciente a aderir melhor. Eles já deram um spoiler aí do que vem nos próximos episódios, mas agora a gente entra numa parte que a gente precisa explicar para quem está assistindo a gente de onde que veio a ideia do Saúde-se, né? Como é que foi essa junção? Vocês falaram aí da rotina dos dois, e aí vocês têm esse poder de trazer conhecimento para outras pessoas que vão assistir vocês. E contem pra gente como é que surgiu essa ideia do Saúde-se. Eu acho que surgiu exatamente de ter essa questão de a gente notar a necessidade de mais informações para as pessoas. O que a gente entende é que quanto mais informada a pessoa é no assunto que ela, né, tanto procura, melhor vai ser para ela aderir e fazer as coisas de uma maneira mais facilitada para ela. Com certeza ela vai aderir mais. Por exemplo, lá na farmácia eu me deparo muito com a pessoa por exemplo, questionando se ela pode comer tal coisa ou se ela vai suplementar com aquilo e fazer tal hábito, ela vai conseguir atingir
atingir o objetivo que ela quer. E aí veio essa ideia partindo disso. A gente já tinha essa vontade de fazer um podcast com assuntos do tipo, mas ainda não sabíamos o que exatamente levar. E aí veio também essa ideia de um podcast que eu vim aqui, né? Fui convidada e vim, e eu já saí daqui, com a certeza de que era isso que eu queria fazer. E não tinha uma pessoa melhor para eu convidar para estar comigo do que um nutrólogo que vai saber falar super bem desse assunto junto comigo. Então, essa ideia partiu disso.